Estamos ao vivo, mais um, é a nossa quarta live, né, Thaís? É quarta? É a terceira. Não, já é a nossa quarta live. É a terceira, Luciana. Terceira live, tá. Está anotado, né? Contra fatos não há argumentos, né? É, nossa terceira live e agora a gente queria até lembrar vocês que a gente vai ter lives sempre nas segundas, às 5 horas. E no Instagram. No Instagram. E quarta-feira, às 4 horas. E aí a gente tá começando a decidir, né? Se vai ser no Facebook ou no Instagram. Mas essa semana agora vai ser lá no Facebook. Sim. Com vocês também. A ideia é sempre trazer um assunto pra vocês sobre bioética e biodireito, falar pra vocês um pouco desse universo, como é que é a nossa bioética na prática. Sim. Mesmo, o motivo pelo qual a gente tá aqui, que a gente criou esse Instagram, né? Estão falando pra gente colocar um pouquinho mais de luz na gente. Um segundo. Só um minutinho. Mas eu acho que a gente já pode começar a nossa live comentando, né, Lu? Pode deixar que eu cuido. É uma live, então, gente. É tudo ao vivo, né? É tudo ao vivo. Ficou melhor as cores, agora estamos bem visíveis, eu acho. Então, começar a falar um pouquinho. O tema de hoje é como começar a atuar na área da saúde. E eu acho que, assim, nada é mais válido nesse mundo sobre como começar a atuar do que a sua própria experiência pessoal. Mas rapidinho. Um comentário antes. A gente tá com um mapa mental disponibilizado para vocês. Então, se você tem interesse em conhecer mais sobre a relação entre saúde e direito, você pode ir no link que tá na nossa bio, aqui no Instagram mesmo, que você vai ter acesso a esse material. É um material, assim, bem interessante, a gente preparou com muito carinho para vocês. E é um mapa mental, que eu particularmente acho que é uma didática interessante, né? É bom para enxergar. Exato, todo, né? Você vê os caminhos e a gente colocou de uma forma um pouquinho cronológica. Então a gente acha que pode ajudar vocês, né? Então realmente, a Luciana estava comentando da importância da gente falar, já que a gente está indo para um aspecto da prática, né, Lu? É importante falar de fato na prática como foi que nós começamos a atuar, né? Então comenta você, Lu, primeiro. Então, meu início de atuação, ele foi lá na faculdade, na verdade, que eu comecei desde o universo acadêmico e em conjunto com isso, eu acho que foi uma experiência valiosa para mim, eu tive a oportunidade de atuar na Defensoria Pública. Então, na Defensoria é interessante porque você vê todos os aspectos possíveis e existíveis de processo. E nesse universo processual foi assim, foi lá na Defensoria que eu atuei na parte de iniciais durante muito tempo. E foi nesse universo que eu comecei a realmente atuar. Agora, dentro do universo da bioética, foi quando a gente começou a ter o nosso escritório. E aí, ali que foi um tranco muito mais pesado. Porque já veio com a perspectiva do que a gente queria, que era uma coisa mais consultiva mesmo. E isso foi muito empolgante no início, porque a gente falou, meu Deus, é quase um mar azul, ninguém faz isso, né? O mar azul é quando não existem concorrências, né? E a gente descobriu rapidamente que tinha alguns diálogos parecidos com os nossos, mas aí a gente viu que não era. E eu acho que o mais difícil, e aí eu já tô dando um mini spoiler, é o fato de que a gente, quando você entra nessa área e você tem a ideia de gestão de riscos, as pessoas, elas só conseguem enxergar o risco depois que já aconteceu algo muito ruim. O risco concretizado, consumado, né? Então, a gente teve muitas ligações, teve muitas nãos, e muitas portas fechadas, e esse começo foi bem difícil, assim. E aí foi ali que eu comecei a atuar mesmo. E você? Eu, assim, também, de forma prática mesmo, também foi quando a gente começou com o escritório, né? Antes disso, também, as minhas experiências eram acadêmicas apenas, então com estudos, com produção de escrita, monografia, dissertação, artigo, né? Então ainda, o que eu não sei se dá pra gente considerar uma atuação prática. Eu acho que
questionável, imagino, né? Mas quando eu e a Luciana, a gente se reuniu para estruturar um escritório que fosse ter essa característica de ser exclusivo na área da saúde, foi quando de fato eu comecei também. E aí que veio realmente esse baque de como que a gente faria isso, né? Nenhuma das duas com nenhum tipo de padrinho. Não. Na advocacia, então foi a gente levantou tudo do zero, mas do zero mesmo. Eu acho que a gente pode um dia, num outro momento, comentar isso, né, Lu? Porque a gente veio aqui falar pra vocês como atuar na prática na área da saúde, então acho que é importante a gente ir pro tema de hoje, né? E aí a gente trouxe essas experiências pessoais de cada uma, porque a gente acha que é interessante para contribuir para vocês também. Mas uma pergunta que a gente recebe muito é se existem cursos para você atuar na área do biodireito e na bioética. Isso é algo que é constante, né, Lu? Sim, sempre perguntam pra gente qual a nossa formação, como que vocês montaram o que vocês montaram, como que é a atuação em biodireito, e eu tenho umas notícias. Não existem cursos de biodireito, esse é uma área e isso é bom e é ruim, isso é muito importante de saber. É bom porque ainda é uma área pouco explorada, então tem poucos profissionais que trabalham nessa área, então essa é uma ótima área de que quem está começando, quem está voltando para o mercado, quem quer se especializar mais nessa área, esse é um ótimo caminho para começar a seguir, porque existem poucas pessoas realmente que são especializadas, que buscam ir atrás de conhecimento nessa área. E o ruim é porque você acaba tendo que puxar muitos outros conhecimentos de muitas outras matérias e acaba tendo que criar muita coisa também. E essa parte criativa é sim muito difícil. Então, grande parte das vezes que a gente teve problemas em clínicas e em hospitais que a gente atuou, a gente teve que resolver o problema sem ter uma base específica, por exemplo, de jurisprudência brasileira. A gente teve que ir atrás e construir uma gestão de risco própria para aquele ambiente. Né? Então, justamente, a gente não encontra hoje no Brasil cursos especializados em biodireito. Existem alguns cursos acadêmicos de bioética, né? Então, nós, inclusive, vocês sabem disso, eu acredito, nós nos conhecemos no mestrado na Universidade de Brasília, na UNB. Além da UNB, existem outros cursos, outras pós-graduações que trazem cursos de especialização e cursos de mestrado também. Mas aí é de bioética. E aí justamente acontece o que a Luciana comentou. Quando você vem da bioética e a partir da bioética você vai trazer os seus conhecimentos do direito, você vai se sentir um pouco perdido, sim, porque não tem uma pós-graduação, um mestrado de biodireito, ou até onde a gente saiba, né, até hoje, o dia de hoje, não existe. E isso é algo que te deixa muito inseguro, né? Você fica sem saber muito para onde ir. E no curso de bioética sempre tem pessoas de vários outros conhecimentos, o que também é muito bom, porque você vai tendo esse conhecimento multifatorial, né? Além desses cursos, dos cursos de bioética especificamente, existem também cursos de direito médico, né? Nós, inclusive, já demos aula no verbo jurídico, né? Na pós-graduação à distância do verbo jurídico, e que só que é de direito médico, não entra no espectro mais amplo da saúde, né? Então também vemos como uma formação que não vai te dar tudo aquilo que o biodireito ou que a saúde como um todo vai te exigir. Os cursos de direito médico, eles são mais voltados para a atuação na medicina, né? Enquanto que a gente defende que o biodireito tem um aspecto muito maior, né? Ele tem justamente esse condão de trazer muito mais, né, Lu? Porque de enxergar a assistência à saúde como ela é. Exato. E não tem só o médico como o principal cuidador da saúde. A gente vive um momento de transição do cuidado da saúde em que hoje em dia se busca dizer nem mais relação médico-paciente. Exato. Se fala hoje em dia relação cuidador de saúde-paciente. Porque é muito mais amplo o cuidado da saúde do que somente a medicina. Não é reduzir o papel da medicina de forma alguma. Ela é muito importante. Mas existem muitas outras profissões que também
também são essenciais para uma assistência integral. Não adianta nada um paciente fazer uma cirurgia ortopédica e ele não conseguir andar porque ele não fez uma fisioterapia correta, ou sentir dor pro resto da vida. Então e até mesmo desse aspecto. E até mesmo na discussão de responsabilidades, isso também vai ser importante, né? Quando você vai construir um protocolo de responsabilidades ou atuar numa ação judicializada, seja por um lado ou por outro, imagina um paciente que passou por diversos profissionais de saúde. Sim. E você tá como advogado desse paciente, ou como está como advogado de um desses profissionais. Então, a gente percebe, né, justamente o que o biodireito, ele também já percebeu, que a saúde, ela é muito além, ela vai muito além da medicina. E isso também caminha junto com o próprio conceito de saúde, né, Lu? Isso. Que até algum tempo atrás, principalmente na década de 90, havia um conceito, como é que fala? Conceituação. Conceituação. Então tá falando certo. Tá. Então, havia uma conceituação de que a saúde seria o fato de você não estar doente. Ou seja, um conceito negativo. Ele se explicava, né? Os órgãos internacionais, a ONU, a OMS, tinham... e tudo bem, né? A evolução tá aí pra mesmo a gente melhorar. Mas percebiam a saúde como o fato de você não ter uma doença. Enquanto que hoje já a saúde é percebida justamente como algo multifatorial, né? E então, positivo, exato. Né? É o sentido de você estar são, mente, corpo e alma. Eles falam inclusive em nível psíquico, que é uma das pautas também principais do novo século, né? As Sim. doenças que são psicológicas, que é um dos maiores maus do século, é sim a depressão. Então tem muito a ver com isso também, com essa nova percepção sobre limites humanos, sobre o que é saúde e tudo isso. Mas voltando ao direito médico... Porque essa questão da conceituação da saúde é super interessante. A gente vai... Mas então, em questão dos cursos, né, Lu? Isso, aí você falou do direito médico, que realmente é uma formação que é muito interessante, muito importante, mas ela é sim limitada. Ela é um pouco mais restrita, né? Ela é mais restrita a um universo que não condiz com o universo da saúde toda. O biodireito, ele vai sim além. E aí a gente fala isso, mas tem um curso sobre isso? Não tem um curso ainda. Ainda não tem um curso sobre isso. Quem sabe a gente abre o primeiro curso. Pois é, quem sabe, né? Vejam aí se vocês teriam interesse nisso, né? Bom, e aí um outro aspecto dentro disso, de como você vai atuar na prática, que sempre também surge, né, emerge, é que na prática, o que é mais difícil de você atuar nessa área? Essa é uma questão que sempre nos perguntam. Antes eu queria voltar só mais um pouquinho sobre cursos, que eu acho que é interessante também esclarecer um pouco, porque eu já vi perguntas sobre isso e algumas simplificações que são importantes de serem esclarecidas. O fato de que, por exemplo, a atuação dentro desse universo, basta você ser um grande conhecedor de direito do consumidor e responsabilidade civil. Não, quando a gente fala sobre biodireito, a gente está falando do todo. Então a gente está falando também, e eu acho que a gente escureceu um pouco, mas tudo bem. Falando que a responsabilidade civil, ela auxilia e muito na compreensão, mas o biodireito, ele vai muito além disso e inclusive envolve questões trabalhistas, penais, de nível não apenas judicial, mas administrativo também. Então é o fato de que você tem que perceber, por exemplo, como que funciona os processos legislativos, então qual é a indicação de novas leis que vão vir. Até mesmo questões consultivas, né? Isso. Porque a gente comenta muito de prevenção de risco, que particularmente é uma das áreas que a gente mais atua, né, enquanto profissionais do biodireito. Né? Então é importante mesmo conceituar isso, mas o que também isso não vai te impedir de atuar nessa área, porque nada melhor do que a prática e a busca contínua por conhecimentos. Né? Então, se a pessoa se dispõe a sempre estar procurando melhorar, né, e conhecer e dialogar, eu e a Lu, a gente comenta muito sobre isso, como é importante você ter esse diálogo com outras pessoas que atuam na área. Sim. Nós também temos os nossos mestres, né, assim, que a gente sempre consulta, no sentido de professores e pessoas que têm muita experiência. Seja, por exemplo, uma pessoa que é da responsabilidade civil, e aí, né, tem tudo isso, uma pessoa que é mais processualista, então é importante você ter isso também. Mas voltando, então vamos para a prática, voltar, né?
O que é mais difícil, então, Luciana? Porque isso é algo que a gente... nós somos muito perguntadas também sobre isso, né? O que seria mais difícil quando você vai atuar na prática mesmo na área da saúde? O que você acha que é? Eu acho que, como tudo, é sempre muito multifatorial. Tem a ver tanto com o seu cliente e como você aprende a lidar com um cliente e acalmá-lo em situações em que ele acha que o mundo acabou e você tem que mostrar para ele que existem formas de solução que vão além de conflitos, por exemplo, contenciosos, como também tem a parte mais gostosa de você entrar numa clínica desde o início e começar a arrumar a casa desde o início, ou então você entra depois e você começa a organizar junto com uma pessoa que tem esse interesse. Ou também a pessoa que consegue acompanhar um paciente e ver o seu direito realmente concretizado. Isso, né? Eu acho que um dos melhores exemplos que a gente teve e que foi muito interessante, pra mim foi uma grande lição, foi de um paciente que veio buscar a gente porque... e foi muito interessante porque eu atendi essa ligação no aeroporto de Guarulhos voltando pra casa. E ele estava muito preocupado porque a mãe dele ele tinha dado uma autorização para fazer uma traqueostomia na mãe dele. Porque a mãe dele estava muito mal, tinha tido um AVC e ela estava numa fase final de uma doença. E ele tinha dado essa autorização, só que ele me ligou falando que ele não queria isso, porque ele sabia que era um desejo dela, não que esse tipo de coisa não acontecesse. Então, que procedimentos extraordinários não fossem aplicados a ela. Ela queria que fosse uma morte natural, a ortotanásia em si. E aí, a grande questão, inclusive foi até a indicação de um colega pra gente, a grande questão dele é que ele já tinha dado autorização. E eu falei pra ele, e isso é muito importante, é que todo termo de consentimento, que é esse o caso, ele não é irrevogável, muito pelo contrário. Ele pode ser revogado até que se faça o procedimento. Depois que foi realizado o procedimento, aí não tem como você retirar o termo de consentimento, claro, mas né? o consentimento é sempre possível que você retire. Não é porque você deu consentimento para algo que você tá condenado àquilo, que você não pode mudar de ideia, né? Que não tem como você mudar aquela situação. E aí ele me falou, mas assim, eles me convenceram e tal. Eu falei, olha, a primeira coisa que você tem que fazer é ir lá no hospital e descobrir se já aconteceu o procedimento, porque se já aconteceu o procedimento, a gente vai ter que tomar outros cuidados em relação a isso. Se ainda não aconteceu o procedimento, você tem esse direito de retirar o consentimento. E aí eu lembro que eu desliguei e falei, olha, eu vou chegar em Brasília ainda hoje e ainda hoje a gente pode se reunir. Quando eu cheguei em Brasília, ele falou que a mãe dele tinha sido traqueostomizada e ele queria que fosse retirado o aparelho, que também é uma possibilidade hoje em dia de que isso aconteça. No fim das contas, acabou que a mãe dele morreu por falha múltipla dos órgãos, mas quando ele veio agradecer a gente, foi pelo auxílio da possibilidade de você ter escolhas, dele dar essa escolha para a mãe dele. Ou seja, esclarecimento, né? Ele se sentiu bem informado. Exatamente. Aí ele falou, o que eu queria era que a equipe de saúde pudesse ter me trazido todas as informações que você me trouxe. Que é o quê? A opção de escolha em si. Não que a equipe de saúde não tenha feito isso da forma correta, mas é esse o papel que um advogado pode ter e que não tem nada a ver com o judiciário. Tem como entender isso? Então, é uma satisfação, e apesar de ter terminado de uma forma que a gente pode considerar triste, porque a mãe dele faleceu, ele falou, ela faleceu da forma que deveria acontecer, porque ela não ia querer acordar naquele estado que ela estava, né? Ela não ia querer voltar, se fosse o caso, completamente o que a gente chama que é a frankensteinização da saúde, né? Que você tem todos aqueles tubos. E ela não chegou a voltar em nenhum momento. Então a felicidade dele é que a mãe dele tinha ido embora da forma que ela lembrava ser. Mas a pergunta foi, o que é mais difícil para começar a atuar na prática? Eu acho que o que você comentou, falou um monte de coisa. Então, e esse caso, o que esse caso me ensinou foi que a sua escolha pessoal enquanto advogado
não está em pauta quando você vai ajudar um cliente. O que isso me ensinou é que o que está em pauta é você conseguir entregar para o cliente o que ele busca. E eu acho que é essa transição uma das mais difíceis. É a entrega do conhecimento, ou seja, eu entreguei tudo para ele e o que ele queria não necessariamente era o que eu achava ou deixava de ser. Então o que você está certo. comentando é que para você o que foi mais difícil, o que é mais mais difícil é fazer às vezes esse exercício de se afastar em relação a você não concordar. Até porque na área da saúde a gente encontra muitas situações delicadas, né? E realmente, eu acho que isso que a Luciana comentou, você não pode também se violar, não, né? Lógico. Em nenhum momento não foi seria uma violação. Caso. Eu acho que foi um aprendizado muito grande. Eu não sei se eu tô sabendo passar o que eu tô falando, mas pra mim o que é mais difícil é quando, por exemplo, você sabe que um cliente seu tem um direito e ele quer abrir mão, por exemplo, de um processo. Ou você quer explicar pra ele que ele não precisa entrar com um processo, mas ele quer entrar com um processo. Então, eu acho que o que é mais difícil é essa rendição mesmo, de você enquanto profissional. Pra mim, o mais difícil não é isso. Qual é o mais difícil? Pra mim, o mais difícil é o início mesmo. É você se posicionar. Eu acho que... profissionalmente. Eu acho que assim, porque o nosso tema é como começar a atuar. Eu acho que isso é muito difícil. Realmente, você ir saber para qual caminho você vai, por onde você vai. Quanto você cobra. Nossa, gente, acho que tudo que envolve esses aspectos, eu acho que é mais difícil, né? Então, assim, a gente teve muita dificuldade em relação a isso. E uma coisa que a gente procurou fazer foi justamente aparecer, né? A gente até depois, a gente já gravou um vídeo que ainda vai subir pro canal do Bioéticas na Prática. Desculpa, você não quase espirrou. Mas justamente trazendo dicas para atuar na área, né? Porque eu vejo essa como uma grande dificuldade. Como que você vai oferecer o seu serviço? Como que você vai precificar o seu serviço? Onde você vai encontrar clientes e como você vai se destacar, né? Eu acho que esses são os pontos assim que eu acho que são mais difíceis. No nosso caso, o que a gente começou a fazer? A gente começou a ter um posicionamento muito atuante na área. Em tudo. Em tudo. Então, no sentido de a gente começou a participar das comissões da OAB que tinham temas relacionados, né? Então, e a OAB, todas as OABs, elas recebem diariamente demandas de entrevistas, de participação ou de esclarecimentos, né? E aí, a partir disso, a gente começou a se disponibilizar, né? Dentro da ordem, que é o nosso órgão de classe, justamente para poder cobrir essas demandas. E aí, com o tempo, os próprios jornalistas passavam a entrar em contato com a gente diretamente. E aí, isso foi um começo interessante, né? Porque é difícil mesmo você se posicionar numa área que é tão restrita. E aí isso leva à última questão que a gente trouxe para debater aqui com vocês, que é como você vai definir o seu viés de atuação. Porque, é claro, a gente está falando aqui de você atuar na área da saúde, que já é um nicho. Que já é um nicho bem específico. Só que a área da saúde tem várias vertentes de atuação. E aí é importante, nós acreditamos que seja importante você também definir o seu viés de atuação. Porque aí você vai conseguir cada vez mais criar identidade com o seu potencial cliente, com o seu público-alvo. Então, por exemplo, eu e a Luciana, a gente atua principalmente de forma consultiva, mas a gente também atua na parte de judicialização, caso seja necessário. Só que o que a gente definiu desde o início, que nós daremos muito mais atenção e peso nas nossas ações para a ação, para a atuação consultiva. Esse foi um ponto. Um outro ponto foi que nós iríamos atuar queremos atuar com profissionais da área do direito e instituições. Quer dizer que a gente não atua para paciente?
Não, a gente atua para paciente. A Luciana acabou de comentar um caso que nós atuamos para paciente. Também atuamos para pacientes em algumas demandas muito específicas, de modo que não atrapalhe o que a gente determinou. Que não tenha conflitos de interesse. Exatamente, não tem conflito de interesse. Só que o nosso viés determinado foi atuar consultivamente para prestadores de saúde e instituições da área de saúde. Aí vem uma coisa que é importante. Esse é o jeito certo, essa é a melhor maneira de atuação. Não necessariamente é a melhor maneira de atuação. Existem cada um com as suas escolhas que vão trazer a melhor resposta para você e a sua atuação no dia a dia. Teve 2 comentários aqui que eu acho que talvez valha a gente ler, né? Acabei de me formar pelo Mackenzie São Paulo e, apesar de ter me envolvido com biodireito academicamente, vejo muita restrição para iniciar profissionalmente na área. Realmente, Eulari Marques, é uma área realmente que está começando, não é tão fácil, não tem muitos escritórios de advocacia que trabalham como isso. De forma especializada. Isso, que queiram, inclusive, atuar dessa forma. Então, talvez o melhor caminho seja, inclusive, você começar sozinha mesmo. Não é fácil, não é tranquilo, mas se essa for uma das áreas que você quer atuar, que você deseja atuar, eu recomendo que você realmente coloque a sua cara e vai trabalhar. E também, rapidinho, também tem um outro ponto que a gente não comentou ao longo dessa live e que tem tudo a ver com o comentário dela, é que essa é uma área que é muito fechada ainda. É muito difícil você demonstrar o quanto é importante esse acompanhamento jurídico. Então, por isso que a gente comentou da importância de você estar disponível, ir onde precisar ir, às vezes ligar. A gente fez muito, até hoje a gente faz isso ainda. Liga, se apresenta, marca reunião, vai apresentar. E principalmente não é só para os escritórios e os consultórios e os pacientes em si, mas também ligar para a rádio, ligar para o Conselho Regional de Medicina, ligar para a sua OAB e descobrir qual que é a comissão que você pode trabalhar, estar sempre disponível para qualquer evento que vai ter na sua cidade que tenha relacionamento com isso. Vai lá e se apresente também para os palestrantes. Olha, eu atuo nessa área, eu tô para os congressos, seminários. E você vai ver que estar presente. E você vai ver que com o tempo você vai começar a escolher a entrevista que você vai dar, a palestra que você vai dar, é o que acontece. Indicar colegas. É o que acontece com a gente hoje. Mas no começo não. No começo a gente ia pra tudo, né? Então a gente continua indo pra tudo, mas agora a gente consegue escolher melhor. A gente consegue. Então não é ir pra tudo, né, Lu? Se a gente escolhe, não vai pra tudo. Então, assim, isso é interessante de você perceber. No início mesmo a gente ia pra coisas que às vezes eram da saúde, mas que diretamente não tinham nada a ver com o que a gente fazia, né? O Fernando faz uma pergunta interessante, que eu acho que a gente tocou um pouco, mas a gente pode falar mais. Se tem a possibilidade de você atuar pro paciente e pro médico sem conflito. Então, depende, né? Você pode atuar para as duas áreas. Eu acho que, no nosso caso, a gente selecionou especificamente trabalhar mais voltado para os profissionais da saúde, pelo fato de que a gente viu uma identidade muito maior com a nossa forma de atuação, que era preventivo, a favor do próprio paciente, mas a partir do profissional de saúde, do que atuando para paciente. Significa que a gente não atua? Não. Eu até falei uma história de uma atuação que foi sim para um paciente, e a gente de vez em quando atua. A gente tem cliente de associação de pacientes. Isso. Só que a gente delimitou dentro do escritório alguns requisitos pra gente poder atuar para algum paciente. Se você quiser, depois a gente pode até comentar sobre isso especificamente. Mas eu acho que você sempre tem que olhar qual é a sua forma de atuação, qual é a sua vontade de atuação e se tem um conflito de interesse. Por exemplo, vale a pena eu vou dar um exemplo assim que eu acho que foi até uma das causas que a gente pegou, que era um paciente que queria processar uma instituição de saúde que é muito grande no Brasil. A gente tendo um viés de atuar para profissionais da saúde, para o nosso escritório não era interessante isso. Para alguém que quer atuar para um paciente, esse é um dos melhores vieses que você pode ter, processar uma grande instituição brasileira,
né? Agora, você tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa. Será que vale a pena você pegar todos os processos que você tem pela frente? Isso tem várias questões também. Você precisa de pegar todos os processos necessariamente para você se manter? Será que não vale a pena você começar a dar uma aula e começar a montar o seu escritório e ter 2 fontes de renda? A gente também tem essa preocupação em como que a gente vai se desenvolver enquanto profissional. Eu acho que assim, um ponto que você tem que pensar, Fernando, primeiro, é o que você se identifica. Isso. Certo? Então, acho que isso é interessante. Com o que você se sente melhor atuando? Com o que você acha que... Não só se sente, mas o que você acha que você se sai melhor. Isso. Então, acho que esse é um ponto que é legal você perceber. Segundo ponto é você projetar, né? Fazer uma projeção. Daqui tantos anos, como que eu quero ser reconhecido? Como eu quero que falem de mim? Entendeu? Então esse é um outro ponto também. Porque aí eu vejo que, eu não sei de onde você é, Fernando, mas a comunidade da saúde, eles acabam se conhecendo. E muito classistas. É. Assim como nós advogados. Exato. Então, assim, se você começa a atuar muito para paciente e também começa a atuar para profissional da área da saúde, talvez em algum momento isso venha a, não necessariamente dentro de um processo, né, que eu sei que você não faria isso, é porque nós somos impedidos, mas em algum momento isso pode aparecer para você como um obstáculo para um desenvolvimento da sua carreira, né? Nós temos muitos colegas que atuam só para paciente, atuam só para associação, atuam de forma correspondente legislativo, atuam com questões judicializadas, atuam de forma consultiva para associações de pacientes, e isso é uma área... E não falta trabalho, não falta. Nem pessoa, nem legal. Cliente. Não, e até mesmo com a advocacy, né, que eu comentei de correspondente legislativo, que é um ramo mega interessante e que eu sei que traz uma super satisfação pessoal, que é o advocacy, né, que você vai justamente defender os direitos dos pacientes no âmbito legislativo, na produção de normativas. Então tem muita coisa aí na saúde, e aí assim, é uma opção que vai caber somente a você. A gente colocou aqui aspectos que a gente enxerga como preponderantes, coisas que nós pensamos também, como que a gente define os nossos clientes e como a gente, até hoje, né, como eu comentei, são requisitos que cada vez que aparece algum paciente, alguma associação de paciente, a gente faz uma análise para ver o que a gente vai fazer. Ou a gente pega ou a gente atua em parceria. Por exemplo, uma das áreas que a gente gosta muito de atuar em relação a paciente é paciente contra Estado. Eu acho que isso tem a ver, inclusive, com a construção da própria legislação brasileira em relação ao que é o direito à saúde. O que nos interessa muito, saber como vai se desenvolver e fazer parte desse desenvolvimento sobre o conhecimento do direito à saúde. Então, por exemplo, você participar de, se você conseguir ter uma amplitude, uma prospecção de você começar a atuar dentro desse pensamento também, é interessante. Então, pra gente tem muito a ver com a forma como a gente quer ser reconhecida como um escritório que atua para profissionais, entendeu? E aí eu falei, é muito interessante, a gente tem o viés sim de enxergar o próprio cliente do profissional, porque é o cliente dele, né? Então uma coisa não limita a outra, mas eu acho que você tem que ter essa sagacidade que a Thaís falou, de pensar como que isso pode reverberar dentro do próprio universo da saúde. Será que vale a pena, né, pra você? Significa que tem pessoas que não fazem isso? Não, tem escritórios que tem os dois viés e atuam e tá tudo bem, né, com eles. Então eu acho que tem a ver com isso. Também. É isso, gente. A gente espera que vocês tenham gostado dessa live de hoje. Aqui, ó, Fernando. Obrigada, entendi. É que no começo fica difícil, com certeza. Fica mesmo. Olha só, de Brasília, colega. Muito bom. Apresentou as nossas profissões, ótimo. Olha, conte conosco, viu, Fernando? Vai lá na OAB. Isso. A Thaís é a presidente da Comissão de Bioética e Biodireito. Venha participar da nossa comissão. Não deixe de ir no Bioéticas na Prática no YouTube. A gente tem vídeos todos os dias. Hoje já entrou um vídeo novo. Todos os dias não. 2 vezes por semana já entrou um vídeo novo. No nosso Instagram a gente tá tendo todo dia uma postagem nova sobre algo interessante, instigante, e agora todas as segundas e quartas-feiras a gente tem live. E também vai lá no bioeticasnapratica.com.br
a nossa homepage, vai lá conhecer, deixa o seu e-mail, tem o mapa mental que a Thaís falou. Então, não deixa de ir lá e conferir todas as nossas redes. A gente vê vocês quarta-feira. Quarta-feira no Facebook, então, a gente já vai ter live novamente. A gente vai falar sobre que curso fazer para atuar na área da saúde. A gente vai se aprofundar mais. Até mais, gente. Tchau, tchau.